alguém precisava tomar uma decisão. Ou a gente poderia não precisar contar com uma decisão de uma pessoa que nós não gostamos, eventualmente, na presidência do mundo livre, seja Israel, seja Estados Unidos ou qualquer outro país, e ter um Irã nuclear. E o Irã nuclear teria uma consequência imensa, não para os governos de Israel de direita, apoiados pela extrema-direita ou dos Estados Unidos, mas uma consequência para o mundo inteiro, inclusive para o próximo governo de Israel, que eventualmente poderia ser de esquerda, ou para o próximo governo americano, que seria democrata. Então, calhou de ser agora, e aí as ações do Irã, que não eram as mesmas ações de alguns anos atrás, mas a gente poderia dizer, o Biden teve 4 anos para fazer um acordo com o Irã, 4 anos, mas ele não fez. E aí entrou o Trump com aquela promessa de acabar com as guerras, ele não acabou com as guerras, 2 meses de negociação com o Irã. E os iranianos lá fingindo que estão negociando. Aí vem a Agência de Energia Atômica e diz, encontramos urânio, resquícios de urânio a 82%. Ah, não, isso foi um acidente. A gente quer visitar essa usina daqui, não, essa não pode. Temos um programa de mísseis balísticos para produzir em 10 anos 10 mil mísseis balísticos. Aí eles aumentaram de 50% para 60% o enriquecimento, 50% para 60%. Para você ter energia é 3%, 4% e para pesquisa nuclear é 20%. Ninguém que não tem uma bomba enriquece a 60%. Todos os elementos estão aí. Todos os elementos estão aí. Eles não precisam ter tomado a decisão para fazer uma bomba. Eles podem tomar essa decisão daqui a 3 meses. E aí, em 2, 3 meses, eles podem ter uma bomba, porque eles vão ter urânio a 90%, porque demora semanas de 60% para 90%. Ou seja, todas as informações estão aí. Alguém precisa tomar uma decisão, o cronômetro está ligado e está chegando no fim. E aí é uma questão realmente do que é mais importante. É mais importante alguém agir, e eu já escutei de pessoas falando isso. Tem gente que não concorda em absolutamente nada do que o Trump fala e faz. Mas os Estados Unidos precisavam ter feito isso, porque um Irã não nuclear é um mundo melhor do que um Irã nuclear. Mesmo com o Trump ou não o Trump no poder, ou Netanyahu ou não Netanyahu no poder. Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que aqui é uma questão de vida ou morte, principalmente para Israel, porque foi Israel que começou essa guerra, né? Foi Israel que fez um ataque preventivo. E aí eu vejo as pessoas falando a respeito disso, assim, a gente vive numa democracia, a gente vive no Brasil, o Brasil está longe, mas o Irã tem mísseis que chegam na Europa. E aí você tem uma pessoa que é um fundamentalista de 86 anos, que não tem medo de morrer, que quer virar Shahid, e que ele está tomando a decisão de fazer uma bomba ou não fazer uma bomba nuclear, e ele gostaria de destruir Israel. Então, o que Israel precisaria fazer? Sit tight e esperar a diplomacia resolver? A diplomacia não resolveu o 7 de outubro, a diplomacia não conseguiu dar para os palestinos um Estado nos anos 2000, a diplomacia não conseguiu fazer com que Hitler não invadisse a Polônia. A história fica se repetindo. Fizeram um acordo com a Alemanha nazista fez o acordo, rasgou o papel em 1939, invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. Mas, André, por esse argumento a gente não pode condenar o terrorismo, então. Se é puramente realpolitik, então a gente não pode condenar o terrorismo e não pode condenar os ataques a Israel, os ataques terroristas a Israel. Quer dizer, se a gente opõe o mundo livre às ditaduras e ao terrorismo, a gente precisa ter alguns consensos do que pode e o que não pode ser feito, né? Quer dizer, e a gente está falando, é verdade, todos nós concordamos que o Irã financia grupos terroristas, mas o terrorismo contra Israel tem a ver com outras coisas, com o fato de que, bom, uma imensa quantidade de documentação, de estudos sobre isso, o fato de que a população árabe em território sob controle israelense é absolutamente subalternizada, quando não assassinada, como está sendo agora em Gaza. Quer dizer, então, eu acho que a gente precisa pensar, concordo totalmente com você, política internacional tem que ser olhada de uma perspectiva realista. Mas eu acho que se a gente está falando de mundo livre, quer dizer, o mundo livre é isso, o mundo livre também, eu não gosto da categoria de mundo livre, porque o mundo livre também é isso, ataca, bombardeia hospital, o mundo livre também persegue universidade, né, nos Estados Unidos, o mundo livre de vez em quando financia grupos terroristas também, né, então eu acho que é isso. Então, se é realpolitik total, não dá para condenar o terrorismo contra Israel, aí é a lei mais forte
e aí acabou. Deixa eu só trazer alguns comentários que também... Eu acho importante, deixa só o André claro. responder essa... Eu queria só te fazer uma pergunta. Eu não consegui entender a conexão. Se o mundo é realpolitik, a gente não pode condenar o terrorismo, porque o terrorismo é uma consequência de alguma coisa que aconteceu antes. O ponto do Paulo aqui é o seguinte: se temos duas categorias, o mundo livre e as ditaduras. E aqui é uma questão de que se impõe o mais forte, aí é realpolitik por realpolitik, é uma questão de uso de força, e o uso da força por parte das ditaduras é o terrorismo. É nesse sentido. O que diferencia essa categoria mundo livre das ditaduras é o fato de usarmos regras e sermos coerentes com valores, fazer com que exista a maior quantidade de coerência possível entre os valores, por um lado, e as ações por outro, né? Quer dizer, o raciocínio deles seria um pouco por esse. O risco do argumento realpolitik é que aí, no fim das contas, no limite vira o mais forte pode, e aí o mais forte se põe, mas aí a gente está abrindo mão de valores democráticos e deixamos de poder falar dessas categorias, o mundo livre e o mundo não livre. Eu concordo, não estou falando, e eu acho que tem consequências. Vamos lá, primeiro ponto eu acho que é importante colocar: se o terrorismo que existisse fosse uma guerrilha armada que atingisse apenas militares, eu concordo com o seu argumento. Mas aí terrorismo é terrorismo, né? Não é exército regular. Tudo bem, mas eles poderiam estar atingindo apenas militares israelenses no território que eles clamam estar ocupado, e não civis em Tel Aviv. Certo. E não turistas na Bulgária, e não judeus na Argentina, em 94 e 92. Ou seja, no momento que, de novo, o terrorismo não começou por causa de uma ocupação, ou por causa de uma guerra de conquista de território, ou porque a população vive subalterno a leis militares na Cisjordânia, porque o terrorismo começa na década de 10 e de 20, não tinha nem Estado de Israel, nem ocupação, nem Exército de Israel existia na época. Mas a escala é diferente, não, André? A escala é diferente. Só um segundo. Não entendi. A escala é diferente, né? A quantidade de ações terroristas, a escala como é financiado, isso não é hoje não é a mesma coisa que na década de 10, né? Enfim, estou ponderando a sua questão. De novo, eu estou dizendo assim, as intenções de grupos terroristas que começaram a atacar judeus na região da Palestina, na terra de Israel, na década de 20, eles não estavam atacando por causa de ações desses judeus, eles estavam atacando porque eles não queriam judeus ali, ponto. E os terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica e do Hezbollah continuam atacando os judeus porque eles não querem os judeus ali, e não necessariamente por causa das ações que o exército de Israel faz na Cisjordânia ou na faixa de Gaza. Nos anos 90, o Hamas começou a fazer atentados suicidas em Tel Aviv durante os acordos de Oslo, porque eles não queriam que os acordos de Oslo tivessem sucesso, porque eles são contra a solução de dois estados. O Irã é contra a solução de dois estados. Eles estão indo contra os acordos internacionais e a diplomacia, nesse caso daqui. Eles estão tentando romper essas barreiras. E aí eles estão tentando, além de contra essa diplomacia que nós estamos acostumados, que são assinatura de acordos e documentação, eles que romperam com isso. Eles estão tentando fazer com que a liderança moderada palestina assinasse um documento que a obrigaria a uma série de questões em relação ao processo de paz. E aí eu entendo essa questão, não é uma questão de quem é mais forte e fala mais alto. Nós temos aqui um regime que é o maior financiador de terrorismo no mundo, que não está recebendo nenhum tipo de consequência pelos seus atos nos últimos 30, 40 anos de apoio a esses grupos. Eles financiaram por $1 bilhão por ano o Hezbollah, que destruiu parte do Líbano em diversas guerras internas e externas. Eles pagam para o Hamas jogar os mísseis que eles jogam em Israel desde 2001, ou seja, a invasão à soberania de Israel antecede a invasão de Israel à soberania do Irã. E aí sim existem consequências para essas ações. Só que a gente tem um relógio de uma bomba ou não bomba nuclear que está
o tempo está terminando. E aí alguém tem que tomar uma decisão. É seguir a lei internacional à risca ou as convenções internacionais, sendo que ninguém segue essas regras e essas convenções internacionais quando existe um risco muito grande de uma ação horrível acontecer, ou de um alvo legítimo que precise de uma invasão à soberania nacional. Então, quando Obama mata Bin Laden, ele invade a soberania do Paquistão. Alguém falou alguma coisa da violação americana contra a soberania do Paquistão para matar o Bin Laden? Não, ninguém falou nada, porque foi Obama e porque era o Bin Laden. Mas quando é o Trump atacando as usinas nucleares do Irã, eles estão violando a soberania do Irã. Mas o Irã violou a soberania de Israel 560 mil vezes nos últimos 30 anos. E ninguém está falando, não, o Irã, toda vez que o Irã violou a soberania de Israel nos últimos 30 anos, o Itamaraty fez nota? Não fez nota. Mas aí quando Israel faz um ataque preventivo para evitar que o Irã tenha uma arma de destruição em massa e que esses mísseis balísticos que estão mirados em Israel, da mesma forma que os mísseis do Hezbollah estavam mirados em Israel, seja destruído, nem é para derrubar o regime. Se o regime existisse e não fizesse absolutamente nada em relação a Israel, isso não estaria acontecendo. A gente não estaria tendo agora uma guerra entre Irã e Israel se o regime continuasse exatamente com as mesmas características ditatoriais que ele tem, mas ele não fizesse absolutamente nada para colocar a segurança dos civis israelenses em risco. Mas ele está colocando. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.